Nesta história, um professor volta sozinho a uma escola abandonada no interior da Paraíba, apenas para descobrir um caderno esquecido que nunca deveria ter sido aberto. Entre páginas amareladas e cheias de poeira, ele encontra anotações antigas que citam Lampião, o cangaço e, pouco a pouco, o sobrenome da própria família. Diga de onde você está assistindo, talvez exista uma lenda obscura na sua cidade escondida em alguma escola vazia, igreja trancada ou sítio esquecido. Fique até o fim e veja como um simples caderno pode mudar tudo o que uma família pensa saber sobre o seu passado. Um professor solitário volta a uma escola de roçado na Paraíba para organizar velhos armários, achando que vai encontrar apenas poeira, cadernos rasgados e fotografias amareladas. No fundo de uma sala trancada há décadas, ele acha um único caderno escondido numa caixa de madeira, coberto por pano de saco e cheiro de mofo. As primeiras páginas parecem anotações comuns, até que um nome aparece repetido, em letras tremidas e nervosas: Lampião. À medida que o professor lê, percebe que aquelas linhas não falam só do rei do cangaço, falam da própria família dele, de gente que carregou um segredo pesado e nunca contou a verdade. Naquele fim de tarde quente, Raimundo Barbosa caminhava sozinho pela estrada de barro que levava à antiga escola rural São Miguel, numa ponta esquecida da Paraíba. O sol já descia por trás dos morros secos, pintando o céu de laranja queimado e roxo desbotado, enquanto o vento arrastava poeira fina pelo chão rachado. A escola, um casarão de taipa com janelas altas e telha velha, parecia mais um casarão abandonado do que lugar de estudo. A prefeitura tinha fechado o prédio fazia muitos anos, quando ergueram uma escola nova mais perto da vila, deixando aquela ali entregue ao mato, aos cupins e às lembranças. Raimundo, professor de história, tinha recebido a chave do prédio do próprio secretário do município. Disseram que ele podia revirar tudo, pegar livros antigos, mapas, cadernos que ainda prestassem, qualquer coisa que ajudasse nas aulas. Queria montar um cantinho de memória sobre o sertão e o tempo do cangaço, assunto que sempre deixava os alunos de olho arregalado. Ao encostar a chave no cadeado enferrujado do portão, sentiu um arrepio leve. Não sabia dizer se era medo, respeito ou só a brisa fria do entardecer. A madeira da porta principal gemeu alto quando ele empurrou. Um cheiro forte de poeira, bolor e madeira velha tomou o ar. Dentro, o corredor estreito se estendia na penumbra, iluminado apenas por frestas de luz que escapavam das janelas laterais, muitas delas com o vidro quebrado. Os quadros de santos pendurados nos cantos, tortos, pareciam seguir Raimundo com os olhos, como se estranhassem alguém ali depois de tanto tempo. Ele entrou, deixando a porta entreaberta para entrar um pouco mais de claridade. As primeiras salas estavam abertas. Numa, cadeiras empilhadas e enferrujadas, um globo encardido mostrando um mapa do Brasil de muitos anos atrás. Noutra, mapas rasgados da Paraíba e do Nordeste, pendurados por um único prego, balançando de leve com o vento. Um quadro negro ainda guardava risos de giz, metade de uma tabuada apagada, um desenho tosco de casa e sol. Raimundo caminhava devagar, ouvindo apenas o som das próprias botinas no chão de cimento rachado. Passou por um corredor lateral, onde a pintura da parede se soltava em lascas, revelando o barro por baixo. Ali, quase no fim, uma porta parecia diferente, fechada com um cadeado vermelho de ferrugem mais pesado que os outros. Parecia que ninguém mexia nele desde o tempo de seus avós. Chegando perto, o professor examinou. O metal se esfarelava ao toque. Puxou o cadeado com força moderada e, com um estalo seco, a peça se quebrou, caindo no chão em duas partes. Empurrou a porta, que resistiu por causa da poeira acumulada, e entrou na sala mais escura da escola. Apenas um fio de luz atravessava uma janela alta, sem vidro, iluminando diretamente um canto. Um armário de ferro baixo, com uma caixa de madeira em cima. Raimundo se aproximou.
A caixa estava coberta por um pano grosso, de saco de farinha, endurecido pelo tempo. Ele puxou o pano e uma nuvem espessa de poeira subiu, fazendo-o fechar os olhos e tossir. Quando a poeira assentou, viu que dentro da caixa havia alguns cadernos comuns, de capa simples, amarrados com um barbante quase desfeito. Folheou 1, 2, 3, listas de chamada, contas, caligrafia de aluno antigo. Nada demais. Mas no fundo da caixa, quase colado ao fundo de madeira, repousava um único caderno diferente. Era maior, de capa preta grossa, totalmente coberto por poeira e por uma camada fina de teia de aranha que ligava uma borda à outra. Raimundo sentiu o coração bater um pouco mais apressado. Passou os dedos pela capa para tirar o grosso do pó. Aos poucos, surgiram letras brancas, gastas, quebradas em alguns pontos, como se alguém tivesse escrito há muito tempo com tinta que agora se desmanchava. Leu devagar, anotações de Lampião. Por um instante ficou parado, com o caderno nas mãos, ouvindo apenas o barulho do próprio respirar. Podia ser apenas brincadeira de algum aluno antigo. Podia ser um título inventado para chamar atenção. Mas havia algo naquelas letras quase apagadas, naquele jeito torto de escrever, que não parecia coisa de criança. Parecia nome de coisa séria, de coisa escondida. Raimundo levou o caderno até uma carteira perto da janela, onde a luz do fim de tarde ainda entrava. Sentou-se, apoiou o caderno na mesa de madeira marcada por canivete e respingos de tinta e respirou fundo antes de abrir. A primeira página, amarelada, começava com uma data antiga, perto do fim da década de 1920. A letra era firme, de adulto, ligeiramente inclinada. Falava da seca que castigava a região, dos retirantes que passavam com trouxas nas costas, de coronéis que cobravam o que podiam e o que não deviam. Parecia um diário de alguém atento ao que acontecia no entorno. Virando mais algumas páginas, o professor encontrou menções a homens armados cruzando a Caatinga, ao som de tiros na madrugada, a conversas em voz baixa na bodega sobre um tal Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, que andava de estado em estado com seu bando, deixando rastro de medo e admiração. Até esse ponto, o caderno podia ser apenas o registro de alguém interessado em anotar o que se comentava na região. Mas então, em uma página mais adiante, um nome fez Raimundo se endireitar na cadeira. O texto mencionava um morador do sítio próximo à escola, chamado Severino Barbosa, homem trabalhador, de palavra pouca, que morava com a esposa e 3 filhos. Raimundo releu devagar. Barbosa, o mesmo sobrenome que carregava desde menino, herdado do pai, do avô, dos que vieram antes. Até onde sabia, ninguém na família tinha falado de antepassados envolvidos com cangaceiros, nem mesmo de ter visto Lampião de longe. As linhas seguintes descreviam uma noite específica. O autor do caderno dizia ter visto, da janela da escola, 3 homens de chapéu de couro chegando ao terreiro do sítio de Severino. Falava em cartucheiras atravessadas no peito, em punhais brilhando à luz da lua, em falas abafadas. Um dos homens mancava, outro ria alto demais para quem andava armado naqueles tempos. Segundo o relato, eles diziam ter vindo em nome de Lampião, pedindo pouso, água e uma ajuda que o autor não conseguiu escutar direito. Raimundo virou a página com a mão trêmula. A certa altura, o próprio caderno revelava quem escrevia. A autora era a professora Maria das Dores, responsável pelas primeiras turmas da Escola Rural São Miguel. Ela explicava que usava aquele caderno tanto para anotar lições e planos de aula, quanto para registrar acontecimentos da região, por medo de que certas histórias se perdessem ou fossem contadas de outro jeito com o tempo. Maria descrevia o sertão com cuidado. O barulho das sandálias dos alunos no chão de barro, o cheiro de café vindo da casa de Severino de manhã cedo, o mugido do gado ao longe, o som da matraca chamando para a reza do terço.
Entre essas pequenas imagens, apareciam cada vez mais frequentes as sombras do cangaço. Ela falava de boatos sobre o bando de Lampião atravessando a Paraíba, de soldados da Volante passando em tropel pela estrada, de gente que desaparecia sem deixar rastro. Em algumas páginas, Maria evitava escrever o nome do chefe cangaceiro. Chamava-o de o homem da luz no chapéu, talvez se referindo ao brilho dos metais ou de lamparinas presas à aba do couro. Mas aqui e ali, a mão parecia pesar menos e o nome surgia completo, Lampião. O professor sentiu um arrepio quando percebeu que, toda vez que o nome aparecia, a letra se tornava um pouco mais torta, como se a própria mão da professora tremesse. Em certo trecho, Maria relatava outra noite. Contava que, depois da meia-noite, ouvira cavalo chegando outra vez ao sítio de Severino. Ela tinha apagado a lamparina da sala e ficado espiando pela fresta da janela. Viu homens armados conversando baixo com o dono da casa, apontando para a estrada que seguia em direção à cidade maior. Falavam de polícia, de volante, de trilhas por dentro do mato. Parecia que buscavam um caminho seguro para escapar de emboscadas. Poucas páginas depois, vinha um relato diferente. Uma batida na porta da escola, já alta madrugada. Maria escrevia que abrira com medo, pensando ser soldado ou cangaceiro, mas encontrara apenas Severino, sozinho, suado, os olhos fundos. Trazia um papel dobrado na mão, amassado, e pedia para conversar. No caderno, a professora anotou: Severino Barbosa veio à escola com o coração na boca. Disse que homens de Lampião tinham prometido poupar sua família e o povoado se ele ajudasse com notícias da Volante. Perguntou se era pior morrer de bala, com casa queimada, ou viver sabendo que, por causa dele, outros é que iam cair. Chorou. Pediu conselho. Não soube dizer o que é certo ou errado nessas horas. Só rezei. Raimundo parou a leitura por um momento. A imagem de um antepassado, talvez bisavô, talvez outro parente próximo, surgia ali. Não como herói nem como vilão, mas como um homem acuado entre duas forças maiores. De um lado, a polícia e os coronéis. Do outro, o bando mais temido do sertão. Lembrou das histórias vagas que ouvira em casa, sempre falando de um parente que teve problema com gente perigosa, mas nunca dando nome a ninguém. Talvez falassem de Severino. Talvez não quisessem mesmo falar. Ele voltou ao caderno. Maria registrava que nos dias seguintes o clima no povoado ficou pesado. Boatos corriam de que Lampião pretendia atacar uma cidade maior ali por perto, seguindo trilhas de gado e veredas abertas na caatinga. As famílias se trancavam mais cedo, escondiam joias, dinheiro, até panelas melhores debaixo da terra. A escola começou a esvaziar. Os pais proibiam os meninos de sair sozinhos. Ainda assim, a tal grande invasão nunca chegou. O que se via eram sinais distantes, fumaça em serras afastadas, estampidos de tiros ecoando com atraso, notícias de combates entre volante e cangaceiros noutras bandas. Maria comentava no caderno que algo devia ter mudado o rumo de Lampião. Em uma frase quase sussurrada na página, escreveu: talvez o acordo de Severino tenha desviado o fio da tragédia daqui. Talvez a desgraça tenha ido bater em porta alheia por causa de nossa paz. Deus sabe o peso disso melhor que nós. Raimundo fechou os olhos por um instante. Aquela frase parecia atravessar o tempo e pousar direto sobre os ombros dele. Era como se a professora falasse não só de Severino, mas de todos os Barbosa que vieram depois, vivendo em relativa calma, onde tanta coisa podia ter sido diferente. Em outras páginas, Maria descrevia como Severino mudou com o passar dos meses. Dizia que ele andava curvado, como se carregasse feixe de lenha invisível. Falava pouco nas rodas de conversa, evitava olhar nos olhos dos soldados quando passavam, pagava promessa em silêncio. Mantinha a família sempre por perto, vigiando os filhos com um cuidado quase desesperado. Numa anotação com a tinta já quase sumindo,
A professora escreveu que certa manhã Severino apareceu na escola trazendo um menino pela mão. O garoto se chamava Raimundo, tinha olhar atento, cabelo penteado com água, camisa remendada. Ela anotou que o homem pediu que o filho aprendesse a escrever a própria história, para não viver só daquilo que o povo conta nas feiras. O professor sentiu um choque ao ler aquilo. Outro Raimundo Barbosa, anos e anos antes, sentado talvez naquela mesma sala, naquela mesma carteira, ouvindo lição de história, sem saber que o próprio pai guardava acordo secreto com o bando de Lampião. Era como se o passado tivesse desenhado um círculo perfeito, trazendo o nome dele de volta àquele lugar. Mais perto do fim, o caderno parecia ficar mais pesado. As anotações de Maria diminuíam, espaçadas, como se ela mesma estivesse cansada de registrar tanta tensão. Havia menção a um confronto distante, notícia de que parte do bando de Lampião tinha caído numa emboscada, boatos de morte, de cabeça cortada, de corpo exposto em praça de cidade grande. Nada muito detalhado, apenas ecos do que chegava ali pelo sertão adentro. Na última folha escrita, antes das páginas em branco, havia um texto diferente. As linhas eram um pouco menos firmes, talvez escritas com a mão cansada. Dizia assim: "Este caderno guarda coisas que vi, ouvi e temi. Se algum Barbosa vier a ler estas anotações, que entenda, ninguém aqui foi só santo nem só cangaceiro. O sertão não dá espaço para a pureza inteira. Uns fizeram o que acharam possível para proteger os seus, outros pagaram com o próprio sangue. Cabe a quem chegar depois decidir que nome dá a isso." Logo abaixo, presa com um canto de cola já quase sem força, havia uma folha menor, dobrada várias vezes. Raimundo a soltou com cuidado. O papel ameaçou se despedaçar, mas resistiu. A letra ali era diferente, mais grossa, cheia de ganchos, como se a mão que escreveu estivesse dura do trabalho no cabo da enxada ou no laço do gado. "Dona Maria", dizia o bilhete, "guarde essas coisas se achar que devem ser guardadas. Se cair nas mãos de Raimundo ou de outro Barbosa, que ele saiba que eu fiz o que pude. Não quero nome de herói nem de traidor. Só quero que meus netos vivam sem ouvir tiro na porta de casa." O bilhete não trazia o nome completo, apenas um S em Barbosa rabiscado no final. Mesmo assim, Raimundo não teve dúvida. Era a voz de Severino atravessando décadas, falando com a professora e, de algum jeito, com ele também. O professor fechou o caderno devagar. A capa preta, áspera, coberta de poeira, pareceu mais pesada do que quando a pegara. Lá fora, o último resto de luz do dia se apagava atrás dos morros, e o interior da escola mergulhava numa penumbra espessa. O vento que entrava pelas janelas quebradas fazia os mapas velhos balançarem como se fossem bandeiras sem dono. Ele se levantou, ainda segurando firme o caderno de capa preta contra o peito, e caminhou até a porta da sala. Antes de sair, olhou uma última vez para as carteiras vazias, imaginando crianças que talvez tivessem o mesmo rosto, o mesmo jeito sério dos parentes que via nas fotografias velhas de família. Depois, atravessou o corredor em silêncio, ouvindo o eco dos próprios passos, e saiu para o terreiro.